formativas, ela vem como uma ação transformadora do processo de trabalho desses profissionais, né? A temática que o projeto traz com ele, que é instrumentalizar os agentes comunitários, os ATENFES, para o enfrentamento, né, de um problema que é recorrente, porque quando você pensa em álcool, em droga, ele está presente em todos os espaços que esse profissional atua. E aí nós entendemos da importância e de como que podíamos, inclusive, incluir esta temática dentro do nosso processo formativo, né? Porque esse também é o grande desafio hoje. Acho que para a escola, né, e acho que o pouco que fica do projeto, é o desafio da gente inserir, né, não que nós não trabalhamos, nós já trabalhamos na formação do agente comunitário, a gente entra na temática da saúde mental, né, mas a gente potencializar esta formação para este profissional. Diferença, eu acho que teve muito na questão estrutural, né, porque quando o Ministério consegue colocar, né, o Grupo Hospitalar Conceição, que insere a Universidade do Rio Grande do Sul no projeto, ele escreve o material. Então acho que assim, a maior dificuldade, acho que não só da Escola São Paulo ou das escolas do Estado de São Paulo, mas acho que a maior dificuldade de todas as escolas técnicas do Brasil é a questão de material didático. A gente consegue produzir bem a formação, trabalhar com essa descentralização, mas neste momento a gente ainda não conseguiu avançar na produção de material didático. E aí o material didático, acho que ainda as pessoas estão muito presas, né? Nós ainda estamos muito arraigados. Quando fala em formação, nos remete à nossa infância, né? A famosa cartilha Caminho Suave. Então, se eu não tenho uma cartilha, se eu não tenho algo que seja palpável, né? Eu desvalorizo ou eu me sinto meio que perdido dentro de um processo formativo. Então, quando o Caminho traz aquele material que é extremamente rico, né? E acho que é importante, sim, né? Não estou desvalorizando uma cartilha ou o material, mas ele é super importante porque você tem o material e depois aquele material te serve até mesmo de consulta, porque num outro momento você pode estar numa situação, né? Às vezes você não teve nenhuma situação no decorrer de um tempo e num determinado momento você tem lá um usuário de droga e aí você lembra, nossa, eu fiz o curso, então eu tenho uma cartilha, eu vou pesquisar, eu vou ler, e aí ele consegue ter um referencial, né? Algo mais palpável que ele pode pesquisar. Então eu acho que a estrutura de material que o Caminhos nos traz fortalece essa ação formadora, no sentido para dentro da escola e no sentido para fora da escola. Então, para dentro da escola, num primeiro momento, o projeto ele chega como uma coisa pronta, né? E a escola é vista, né? Assim, a impressão que se deu no primeiro momento é que nós íamos ser os executores, né? E aí a gente começa a cumprir o nosso papel de protagonistas dentro do processo formativo e começa a fazer uma discussão, tanto com a coordenação estadual e a coordenação estadual discutindo isso com a equipe do projeto e a equipe do Ministério, da importância da escola estar inserida não só como executora, mas como também protagonista desse processo formativo. Então foi um repensar para nós dessa importância, porque no primeiro momento a gente ficou muito a reboque do processo. Então nós não tínhamos, como que nós poderíamos ser uma escola que certifica se nós não tínhamos acesso ao que era postado, o que era executado, né? Nós não tínhamos acesso no primeiro momento à plataforma, então a gente já começou a questionar essa questão. Então, mas aí depois a gente conseguiu fazer algumas adequações para o estado de São Paulo, porque não que nós sejamos diferentes, mas eu acho que cada estado, cada federação tem a sua logística, a sua forma de trabalhar saúde. O estado de São Paulo está organizado de uma forma que nós temos os colegiados de gestão, nós temos os territórios muito bem demarcados, e ali, quando veio o primeiro edital, que era por seleção, né, e que as pessoas que vieram para ser tutores do projeto, eles não eram efetivamente pessoas que pertenciam àquele território, nós tivemos muita dificuldade na execução. Quando a gente começou a mostrar para a coordenação, olha, no estado de São Paulo a gente precisa
fortalecer a tríade, né? Ensino, comunidade, serviço. Nós precisamos, eu não posso pegar o profissional da atenção básica ou o profissional de saúde mental de um determinado município e levar ele para outro município se eu não conversei com o gestor. Nós temos os colegiados de gestão, vamos levar isso para discutir nos NEPs, vamos levar isso para discutir nos colegiados de gestão. E aí a hora que a gente consegue fazer esse movimento, a hora que a gente consegue trazer o tutor, né, para o profissional que está na atenção básica, o profissional que está na saúde mental, daquele município ou daquela região, para ser o nosso tutor, isso potencializa e fortalece as ações de saúde mental também. Porque a gente não pode esquecer que quando você entra no processo formativo, mesmo que você entre na qualidade de tutor, você aprende muito, né? E acho que o que traz, né, isso fortalece, porque muitas vezes nós, dos espaços que nós estamos, a gente não consegue ter uma noção real do que está acontecendo no território. E a hora que esta pessoa, que é o psicólogo do NASF, que é um profissional, que muitas vezes está distante do trabalho do agente comunitário e da enfermagem, e ele entra na sala de aula e o curso não permite que não seja de outra forma, onde a troca de experiências e a troca de saberes, o meu cotidiano vem à tona dentro da sala de aula, aquele profissional repensa também as suas práticas. Então, ao final, a gente consegue fortalecer a própria equipe, porque você ressignifica ou dá um novo sentido para o agente comunitário, para o auxiliar e técnico de enfermagem, para a equipe, porque dentro do contexto da formação dele, ele tem algumas atividades de dispersão que ele tem que levar para dentro da sua unidade e ali discutir com a sua unidade como é que vai tratar toda aquela situação. E o próprio profissional que está como tutor e começa a se deparar com aquela realidade, ele leva para dentro da sua equipe, enquanto equipe técnica, as vivências que ele está ouvindo dos agentes comunitários e dos auxiliares e técnicos de enfermagem, para que eles também possam repensar o processo de trabalho e de produção de acolhimento, de atendimento dessa população. Então, ele fortalece. Então, a gente conseguiu, né? Eu vejo que nós conseguimos, com este movimento de mudar algo que estava meio estruturado, e aí a gente fala que é o processo. Educação é isso, né? Educação é esse movimento de construir e desconstruir o tempo todo, né? Porque muitas vezes você tem uma ideia de algo, mas a gente tem que lembrar que é uma troca. Então, quando eu chego lá, pode ser que o outro não está disponível, pode ser que o outro tem outras necessidades e eu tenho que trabalhar essa necessidade dele, porque senão eu não estou conseguindo atingir o meu propósito, que é o educar, né? De dar um sentido, que acho que é essa a palavra que o projeto traz, é dar um sentido, um novo olhar para uma população que neste momento se encontra mais vulnerável, né? Porque você pode... o uso ou o abuso de qualquer entorpecente não tira a cidadania do indivíduo, né? Ele continua sendo um cidadão, ele continua produzindo, a gente só precisa olhar, né? Mudar o nosso olhar, o nosso foco. E o projeto traz isso para eles, né? Acho que quando a gente começa a trabalhar uma temática com eles, que é a redução de danos, eu acho que tem uma coisa mágica, porque eles começam a entender que ele pode levar à redução de danos não só para quem faz o uso de substâncias, mas que eu posso levar à redução de danos para o hipertenso, para o diabético, para os crônicos, e ele entende o que é esse processo de construção de saúde. Quando nos deram algumas senhas para as comunidades práticas, a gente efetivamente nunca conseguiu acompanhar a comunidade prática. Mas essa aproximação, eu acho que o ganho maior foi a aproximação do tutor, né, porque a escola ela já vinha, todos nós já vínhamos desenvolvendo um projeto que era a formação do agente comunitário, então a gente já tinha uma aproximação com as atenções básicas, com as coordenações de atenção básica dos municípios. Aí a gente começa a se aproximar de um outro ator que é os coordenadores de saúde mental, que é a figura importante dentro desse projeto. Uma aproximação entre saúde mental e atenção básica. Precisamos, né? E assim, eu falo que acho que o projeto me ensinou muito, porque eu tinha na minha concepção de saúde, eu entendia a atenção básica como sendo o cerne de tudo, e dentro da atenção básica você tem
os bracinhos, né? E aí, num primeiro momento, primeira pactuação, nunca esqueça, a primeira pactuação que eu fui fazer do projeto, eu liguei para a coordenadora de atenção básica e falei para ela, olha, colega, tem um curso, é assim, expliquei todo o projeto para ela. Ela ficou encantada. E aí, passou, desliguei o telefone e no final da tarde a coordenadora do município me liga, de saúde mental, e fala assim, como que você está trazendo um projeto para dentro do meu município e não conversa comigo? E ali eu entendi que, por mais que a saúde mental esteja dentro da atenção básica, por mais que a estratégia de saúde da família esteja dentro da atenção básica, se eu não conversasse com o coordenador da atenção básica, com o coordenador de saúde mental, com o coordenador da estratégia de saúde da família, a gente não ia conseguir adentrar dentro daquele espaço. E aí nós conseguimos nos aproximar dessas pessoas. Nós fomos escolhendo, não no sentido de escolher, mas quem que tinha mais aproximação, quem que tinha o perfil, não só do conhecimento técnico da temática, mas também que tinha um feeling com a questão de trabalhar com educação, com trabalhar com processos formativos, porque você pode ter pessoas que têm um grande conhecimento técnico, mas tem dificuldade de trabalhar isto, né? E no modelo que o projeto propõe. Porque se fosse uma transmissão de conhecimento, qualquer um teria facilidade de fazer. Mas o projeto ele não propõe uma transmissão de conhecimento, o projeto ele propõe a troca de experiência, né? É o saber ouvir. É porque o tutor, na verdade, ele passa a ser um grande facilitador e ele faz uma mediação, né? O papel dele é mediar todas as angústias que esses agentes comunitários ATENFES trazem com a questão, porque esse problema é um problema que não é discutido dentro, muitas vezes não é que ele não seja, ele não é discutido dentro das equipes, porque é uma coisa meio velada, até mesmo porque assim, se eu tenho um problema, a gente sabe que ele existe, mas muitas vezes nós não podemos resolver este problema. Então por que nós vamos mexer? E aí o projeto ele traz isso, essa temática que nós precisamos deparar de frente com este problema. E aí a gente acabou tendo muita aproximação com os tutores, porque foram tutores que foram os nossos tutores também no processo de formação inicial. Então a gente acabava participando de reuniões de avaliação com eles para poder saber como é que se deu o caminhos do cuidado, como é que eles viam e associavam a execução do Caminhos do Cuidado com a formação inicial, né? E aí a gente pôde, talvez, das formas que não foram as que estavam postas, mas de outros mecanismos, poder acompanhar e avaliar também este processo, né? E que para nós, assim, para mim ele teve um ganho porque eu tive um outro papel. Eu trabalhei na última formação, eu fui uma das pessoas que participou da capacitação. Então nós formamos os tutores, e tutores assim, que eram da minha região. Então a gente até teve esse cuidado na hora de distribuir, que cada diretor que estava lá enquanto facilitador do processo de capacitação, que ficasse na sala que estaria os tutores da sua região para ter esta aproximação. E aí a gente vai vendo que assim, a comunidade prática ou as outras comunidades do projeto, elas são importantes, mas nós criamos outras comunidades. Então, com a tecnologia, hoje nós temos grupos de WhatsApp. Então eu tenho um grupo de WhatsApp dos tutores do Vale do Paraíba, eu tenho um grupo de WhatsApp dos tutores da Baixada Santista, que é assim, o meu papel não é um papel de dizer faz assim ou faz assado, mas é muito legal acompanhar o quão rico assim, eles acabam transformando esse espaço do WhatsApp da comunidade prática, porque eles falam assim, gente, amanhã eu começo minha turma, aí eles mandam fotos da turma que começou. Eles não sabem, eu terminei a turma, o que eu faço agora? E os outros colegas vão dizendo, olha, agora você tem que entrar em tal comunidade. Como é que entra? Com CPF? Não, não é com CPF, é e-mail, agora é a senha. E aí eles se fortaleceram desta forma, né? E acho que criaram-se outros vínculos, né? Que foram além daquele vínculo que talvez é um pouco mais frio, que é a plataforma, mas eles criaram um vínculo mais vivo, né? Mais efervescente, que a qualquer momento, né, ele está ali. Todos eles tinham e têm uma importância muito grande. Eu acho que assim, de todos eu fui muito privilegiado, porque o CEFOR São Paulo ele fica dentro do espaço do grupo de desenvolvimento. E aí nós tivemos a coordenadora estadual está nesse espaço.
Uma das orientadoras de aprendizagem, que é a doutora Regina Bichaf, está nesse espaço. Então a gente trocava, né? Então a gente tinha essa proximidade. Então acho que, por mais que a tecnologia vem hoje para facilitar processos, mas ainda o contato próximo, né, o contato real, ele nos ajuda muito. E a gente ainda, eu percebo que muitos dos nossos tutores, eles ainda trazem a dificuldade da aproximação ou da apropriação desse espaço em AD. Né? Eles sentem a necessidade, tanto é que eu tenho regiões ou municípios que eles faziam reuniões antes do projeto e ao término do projeto para avaliar. Né? E a gente até falava para eles, olha, mas tem um espaço que é a comunidade prática, que é importante vocês postarem tudo isso lá, porque não é só para nós. Né? Muitas coisas que estão sendo postadas lá está servindo de instrumento de estudo de outros profissionais. E aí a gente poder ampliar isso como um Brasil. Né? Foi um suporte muito bom. Isso a gente não tem, pelo menos eu, enquanto CEFOR São Paulo, não tenho que reclamar. Né? A nossa macro né, ainda, porque não acabou, nós vamos até julho, é a Lenice, uma pessoa super disponível. Né? O pessoal da infra, eu acho que facilitou, que nós não tínhamos um telefone. Né? Eu acho que o projeto ele estruturou que cada um tinha um celular. Então a gente conseguia uma comunicação. Eu acho que a hora que nos situam, né, olha, tal pessoa cuida de bolsa, tal pessoa cuida de alimentação, tal pessoa cuida de recurso. Então a gente, quando já tinha a dificuldade, e que eram dificuldades que assim, que acontecia, óbvio, quando você pensa no projeto para o Brasil inteiro, tem que ter uma infraestrutura muito bem estruturada, mas aconteceu de uma manhã não chegar o almoço. Né? E aí você, naquele momento, já poder ligar para a pessoa da infra e falar, o que aconteceu? Né? Olha, pelo amor de Deus, socorre. Né? E a pessoa prontamente resolver. Então, ele foi o melhor instrumento, né? Está disponível para nós. Né? Com relação ao pedagógico, eu posso dizer muito pouco, porque eu tive pouca aproximação com o pessoal do pedagógico, com a Renata, com as meninas eu tive pouca aproximação, mas os momentos que eu tive também, que eu precisei enquanto escola ou enquanto apoiador do projeto, eu sempre fui bem atendido. E acho que o pessoal do Ministério também, a gente não tem o que dizer que não aconteceu. Né? Teve uma boa relação, né, integração com todos esses atores desse projeto. Ele vem de encontro, né, quando você pensa num projeto pensado por outras pessoas, que muitas vezes não estão inseridos dentro do nosso cotidiano, a metodologia vem reforçar que a metodologia hoje adotada por nós, enquanto centros formadores, é a metodologia correta. Né? Porque a gente trabalha com essa metodologia ativa, da metodologia problematizadora, da metodologia da onde você escuta e ressignifica, e o que ativa a tua discussão para o processo de formação é o trabalho, né? E o projeto traz isso. O que eu coloquei no começo, acho que o diferencial é que, pela estrutura que ele tinha, o material didático. Né, que para nós é assim, todas as vezes que a gente vai começar qualquer curso a gente fala material didático, né, porque assim, a gente não somos em muitos, né, e as nossas equipes são muito reduzidas, então não dá para a gente pensar na construção, né, deste material didático. Né, e acho que o grande diferencial foi o material didático, porque ele vem de encontro com aquilo que as escolas já seguem, né, como caminho de formação. Desde quando eu participei da primeira capacitação, tem um texto na capacitação que a gente discute, que é Eu Só Vim Telefonar. Né? E eu acho que o legado para mim, assim, se eu pudesse me apegar em algo, seria justamente naquele texto, porque ele não te dá um fim. Né? Ele permite que cada um que ler aquele texto tenha a sua interpretação. Ela
tem transtorno mental, ela está em sofrimento psíquico, ela está falando a verdade, ela faz parte daquele pessoal, né? E na verdade, eu até brinquei com os meninos que aqui em São Paulo está passando uma peça no Sesc chamado O Homem de La Mancha. E aí, no dia que eu fui assistir a peça, foi o dia que efetivamente eu entendi o sentido do texto Eu Só Vim Telefonar, que independente do que ela está dizendo, ela precisa ser ouvida enquanto pessoa. E o projeto traz esse legado para todos nós, que independente do espaço que nós estivermos ocupando, seja Estado, município ou governo federal, sejamos escola ou sejamos a atenção básica, assistência, nós precisamos ouvir, né? Porque no momento nós não nos ouvimos. Então hoje nós precisamos nos ouvir para poder melhor dar uma resposta à população que busca o nosso serviço, né? É entender que cada indivíduo que busca, e aí a gente vai pensando que o indivíduo, ele pode ser o aluno, ele pode ser o profissional, ele pode ser o usuário do serviço, ele tem a sua necessidade. Então acho que o projeto ele nos faz, mais uma vez, a gente pensar no nosso papel enquanto formadores e enquanto cidadão do mundo. Né? Acho que é isso que ele deixou e semeou em todos os espaços por onde eu passei. Né? Eu te agradeço muito. Acho que essa fala se encerra bem. Você tem mais alguma mensagem? Não, só isso. Agradecer pela oportunidade de ter feito parte desse projeto. Né?